Bem-vindos a mais um Despreten Show na sua orelha, nos seus tímpanos. Gerencie suas expectativas e arrume uma atividade que não demanda nenhuma atenção ativa e não enche meu saco. Bem-vindos a mais um Despreten Show. Tô cagando na roupa na praça de alimentação do shopping e queria fazer o review do time do Coringa, só que não sei por onde começar. O coração dispara, velho, por motivos que eu não consigo nem descrever quais são, mas acho que eu só tenho que começar. Eu comprei uma varinha do Harry Potter pra fingir que eu tô falando na varinha, só pra chamar a atenção. Passei na Livreto, comprei uma varinha pra fingir que eu tô falando no microfone na ponta da varinha. Então, vamos lá. Eu nem sabia que o Coringa chamava Arthur Fleck pra começo de conversa. E eu cheguei atrasado na sessão de cinema, talvez eu perdi uns 5 minutos do início. Eu queria ter visto a animação do início. Aí parece que tinha uma animação no início que fazia sentido com coisa da história, do meio pra frente. E a partir de agora, o coração desacelera e tudo começa a ficar normal. Era apenas mais um otário e a praça de alimentação. Assim que o Arthur Fleck chega na prisão, que é a continuação do filme 1. Filme 1 não, do original. Ele vê a Arlequina, a Arlegaga, ele é atendido pela advogada. A advogada que vai tentar inocentar o Arthur Fleck. Ele acredita que tem dupla personalidade. Ela acredita, né? Ela quer convencer ele que ele só fez o que ele fez porque o Coringa é outra personalidade que foi despertada pelos maus tratos na infância. E ela convence ele a gravar um depoimento em vídeo sobre os eventos que podem ter dado gatilho enquanto ele fuma. Só que ela sabe que não vai ser inocentado pelo vídeo, apenas pela gravação. Ele tem que ir no tribunal e depor e tentar inocentar ele. Aí ele lembra, ela fala de uma música que ele começa a lembrar e começa a se emocionar quando fala da mãe dele. Em depoimento de vídeo, a psicóloga tenta convencer ele de que ele não é. Ele tem uma doença e ele não tem controle sobre as personalidades. O Coringa e o Arthur não são a mesma pessoa. Só que ele acha que essa entrevista não vai pra frente e ele volta pra prisão. É só um depoimento, né? Como a advogada disse, era inútil. E ela não tem essa entrevista não vai inocentar ninguém, é só para arquivamento. Ele permanece o tempo todo calado. Aí ele chega na prisão, é recebido hostilmente pelos guardas e os caras fazem uma piada com ele lá pro garoto beijar ele, ensinar ele a beijar, porque o Coringa beija bem. Aí o cara vai lá, fala com ele, o cara parece ser gay, aí ele vai e beija o cara pra provar alguma coisa, sei lá. É engraçado pra caralho, não tava esperando. Foi o primeiro momento que me surpreendeu, foi o beijo do Coringa. Aí o guarda disse que matriculou ele na escola de música, meio que provocando. O guarda, que é o mais carrasco pra tirar onda com a cara dele, matriculou ele na escola de música. E não sei se vocês sabem, o Coringa é um filme musical que fala sobre todo momento eles começam a cantar a música do nada. Já viu um musical? Do nada os caras começam a cantar uma música. Aí ele vai pra cela, amanhece o dia e vai pra aula de música. E ele encontra quem lá? A Arlequina. Eu queria falar que, na verdade, eu queria ter imitado o Raimundo Nonato. Fala, o personagem da escolinha.
Só que eu tô intimidado pelo ambiente. Não consigo me sentir à vontade nesse ambiente. Aí a piada era falar quem? Raimundo Nogaga. Raimundo Nogaga, que é um trocadilho com o nome da Lady Gaga, só que é a Arlequina, né? Não faz sentido chamar a Arlequina de Arlequina. Não porque eu não chamo ninguém por nome, assim, eu não pago pau, é só um personagem. Então, a Arlequina, a Harley Quinns, parece muito a instrutora da academia. Ela chama Neia. Dá o apelido dela aqui e foda-se. Só parece com ela. A Lady Gaga parece com a Neia e ponto. E a Neia parece com a Lady Gaga, tanto faz. E o Coringa, o Harley, o Arthur Fleck, ele parece muito com o personal lá da academia também, que chama Alisson. Inclusive já mencionei ele aqui algumas vezes. Ela é fã dele, né? Ela troca ideia com ele sobre as coincidências e tal. Eles gostam da mesma coisa, só que ela tá mentindo pra ele, pra poder conquistar ele. Porque ela viu nele, sei lá, uma força maior, se inspira nele, sei lá. A história clássica, né? Da mulher que se apaixona pelo bandido. A gente conhece essa história aqui no Brasil, pelos bandindim. Aí ela se declara pra ele praticamente, por não se sentir sozinha. Depois que ela viu o que ele fez na TV, ela não se sente sozinha mais. Aí ela fala que encontrou um propósito. Depois que viu os crimes dele em rede nacional, né? Pra quem viu o primeiro filme, isso aqui é um episódio cheio de spoiler. Então, na verdade, eu não sei exatamente o que eu deveria estar fazendo, mas eu tô dando vários spoilers. Aí, ele passa pelo... Tipo assim, ele se encanta com ela, se apaixona à primeira vista, né? A segunda, a terceira vista, sei lá. E vai pro saguão, onde ele vê uma notícia sobre ele. Notícia que ele tá... que o advogado lá da promotoria tá acusando ele pelos crimes lá e tal. Ele começa a cantar no meio do saguão da cadeia. For once in my life, I'm not afraid. Eu me identifiquei com essa música porque pela primeira vez na minha vida eu não estou com medo. O saguão, meus policiais, eu tô lendo o que eu escrevi para mim não esquecer a minha linha de raciocínio. De repente, acaba a música, era só a imaginação, não é real. Tudo que eu tava fazendo era só a imaginação. Eu vou ler e terminar isso aqui rápido para facilitar o meu e o seu trabalho. Depois eu vou improvisar. Ele é convocado a se dar uma entrevista em troca de assistir um filme. Aí a advogada dele tenta convencer ele de que ele não deveria gravar por causa do filme, porque isso vai prejudicar a imagem dele e ele não vai ter acesso à mentoria da advogada durante a gravação da entrevista. E o cara das câmeras, ele pede um autógrafo pra ele e faz uma piada, que foi a primeira piada que eu vi no filme, o cara fala assim, me dá um autógrafo como se fosse fã. Aí depois o cara reage ao autógrafo como se fosse ridículo pedir um autógrafo pro Coringa. Aí o cara vira pro cara e fala, quando ele for executado vai valer uma grana. Tipo, eu acho o cara tentando se fingir de fã pra pegar o autógrafo, e um dia o autógrafo vai valer alguma coisa. Na verdade, eu não entendi porque odiaram tanto esse filme. Tipo, tô tentando copiar a abordagem do Arthur Petri, né? Na verdade, porque foi bem mais genial. Eu não consigo fazer isso aqui na praça de alimentação como eu gostaria de fazer. Em casa eu não tenho espaço, eu não tenho estrutura, né? Apesar da câmera, do espaço eu tenho, mas eu não tenho. Eu acho que eu não tenho liberdade suficiente. Aqui é uma espécie de desafio, onde eu encaro as pessoas, não sei o que eu tô fazendo, mas vamos continuar. Aí
o cara só pede autógrafo pra cobrar o dinheiro do valor da assinatura quando ele for morto, né? Porque todo mundo tem certeza que ele vai ser morto. Aí durante o filme, a Neia, eu tô chamando a Arlequina de Neia, porque quem conhece a Neia vai se ligar, porque a Neia parece muito com a Arlequina. Então, a Neia coloca fogo no piano e todo mundo sai correndo com medo do fogo e coloca fogo no hospício. É bem suspeito, porque o fogo pega muito rápido. Do nada tá pegando fogo no prédio inteiro. E eles ficam lá se beijando no meio das chamas. É muito engraçado. Eu não consigo captar as sensações durante as cenas. Eu deixo muita coisa passar, porque eu fiquei o tempo todo assistindo o filme para anotar as partes interessantes. Só que eu não consigo anotar e assistir com a mesma intensidade. Eu deveria assistir várias vezes e tentar tirar a essência do que eu vi. Talvez depois eu grave outro episódio para falar disso. Mas, por enquanto, é o que temos para hoje. Aí, todo mundo sai correndo e eles se beijam em meio a chamas e a luz do fogo. E a luz do projetor, que dá uma cena bacana. A fotografia do filme, a cena fica interessante. E eles tentam escapar, né? Tentam pular o muro do hospício e eles são pegos quase escapando. Mas na verdade eles começam a cantar enquanto fogem. É uma loucura, porque eles estão escapando e começam a cantar do nada, no meio da fuga. Aí os policiais chegam batendo, tentando tirar eles da grade. Tipo, pra quem não entende arte, pra quem nunca fez teatro, pra quem nunca entende o que é essa loucura que eu tô fazendo aqui, parece um filme sem sentido, né? Mas cada música, pra quem gosta de música, como eu sou músico, e a maioria dos abobados que não sabe o que é música, né? Dos leigos musicais, leigos, tem gente que é leigo de tudo, né? É leigo de trabalho, é leigo de arte, é leigo de música, é leigo de desenho, é leigo de tudo relacionado à arte. Então, para quem não entende o universo artístico, vai julgar o filme como um filme que não tem morte, não tem ação, filme frio, um filme sem emoção. Para quem tá acostumado a ver TikTok, a ver reels do Instagram, do YouTube, esse tipo de cena artística não salta aos olhos de nenhum abobado que está assistindo o filme. Então, o filme explora algumas camadas além do que a ralé consegue enxergar do filme. O filme não é para quem come McDonald's, para quem come pizza na praça de alimentação. O filme é para quem se alimenta bem, para quem entende sobre alimentação, talvez. Quem vê esse tipo de filme e não entende, come ração, uma coisa do tipo. São animais. Eu não sou um animal, eu espero que eu não seja um animal. Mas é engraçado, porque quando eles escapam e os caras pegam ele descobre que ela não é... Ela no caso, eles não prendem ela, né? Então ela se internou naquele hospital psiquiátrico, sei lá, no hospício, por conta própria. Aí ele se decepciona com ela. E eu reparei uma coisa que, tipo, toda artista, toda cantora, toda atriz se destaca. Ela não cuida muito do próprio corpo, não é uma gostosa, uma paniquete, por exemplo. Não tem como uma paniquete ser uma artista, porque ela presta atenção muito no próprio corpo, ela é muito vaidosa, eu acho. E para quem faz arte, para quem se dedica a algum tipo de arte, não é possível se apegar tanto à imagem, se apegar tanto ao corpo, se apegar tanto às coisas superficiais. Quem faz arte, assim, eu reparei, né? A maioria dos artistas, tipo cantoras, Lady Gaga, Adele, os cantores que se acham artistas também, ficam só reproduzindo também o que um escritor escreveu, né? Não são artistas de verdade, são só intérpretes. Mas me chamou a atenção porque
A Lady Gaga tá feia pra caralho no filme. Tipo, tá murcha. E pra quem vê de fora, como uma artista, como uma cantora, parece que ela é bonita e atraente e tal, mas no filme ela não tá. Ou seja, ela tá pior do que a vida real. O filme conseguiu piorar a Lady Gaga, ou desperdiçar o talento. Ela só aparece na parte que ela canta, e ela fica desperdiçada o resto do filme. Para o que seria o potencial artístico de uma cantora, que é desperdiçado. Não sei se poderia ter sido aproveitada melhor, mas eu não conheço também quem é Lady Gaga. Tipo a Amy Winehouse, essas atrizes sem sal de corpo. Elas se dedicam à vida artística e conseguem transcender a beleza, né? Porque, querendo ou não, o estereótipo da loira, burra, gostosa prevalece no fim das contas. E eu posso ficar feliz com isso, porque eu não me considero um cara bonito. Porque, vamos lá, no jogo da vida, se você é um cara bonito, você já venceu, já nasceu vencido. Já nasceu, já tá, é jogo, como é que fala? É jogo ganho, como é que fala? Esqueci a expressão em português. Mas você não tem que batalhar igual um cara feio tem que batalhar. Quando você nasce rico e bonito, aí o cara já venceu na vida aí. Hoje em dia existe esse tipo de depressão que pode atrapalhar o cara que se acha bonito, mas mesmo com depressão o cara ainda já venceu na vida. E eu acho que o cara que nasce com essas características físicas acima da média, ou a mulher que nasce, não tem a ver com gênero, mas a pessoa que nasce com essas características físicas acima da média, ela leva vantagem. Porque ninguém julga um cara bonito. Por exemplo, o cara bonito não é ladrão, o cara bonito não é inteligente ou burro, o cara bonito não tem um estereótipo. Talvez a gente pense que seja rico, mesmo não sendo rico. Uma mulher bonita talvez possa sofrer um bullying por ela parecer ser snob e tal, mas o cara feio ele tem que enfrentar todos os preconceitos. É bem mais difícil ser feio do que ser bonito. E isso atrapalha, porque quando o cara é feio, ele tem que aprender certas habilidades para sobreviver. Quando o cara é feio e pobre, ele tem que aprender muitas habilidades para se sobressair. Então, a vida é injusta com o cara feio, mas ela dá para ele as ferramentas necessárias que ele precisa para superar o que seria a beleza dele e conseguir alguma coisa na vida dele. Eu acho que essa história é romântica, e é romântica do ponto de vista assim, o cara se supera e consegue casar com uma mulher bonita que ele odiava anteriormente. Odiava assim, porque não fazia parte do ciclo de amizade, né? Porque, querendo ou não, a mulher feia quer o cara bonito também pra casar. E o cara feio quer a mulher bonita. Então, por isso que eu não quero a mulher bonita. Tô procurando uma feia pra mim. Seria hipócrita da minha parte de falar que isso é verdade. Tô esperando uma pessoa feia. Mas, querendo ou não, se você encontrar alguém do seu nível, uma nota 6, por exemplo, uma nota 6, casasse com um cara nota 6, existe menos tensão no ar. Os dois se tratariam de forma equivalente na hora do ciúme, essas coisas. Porque existe muito ciúme. Se um cara feio namora uma mulher mais bonita que ele, tipo, o cara vai ter muito ciúme. Acha que todo mundo tá olhando pra ela, e até corrige ele bater nela e tal. Vocês já conhecem essa história e tal. O Arthur Petri tem uma coincidência, né? Com o Arthur Fleck tava ouvindo o podcast ontem, e o cabelo parece, né? Depois que ele se fantasiou, né? O Arthur Petri se fantasiou de Coringa. E a coincidência, eles os dois terem entrado pra comédia stand-up, né? Eu sei que é ficção. O Petri também ele tava
tava aproveitando ali do hype. Mas eu reparei nessas coincidências, que é o cabelo grande, coincidência, eu também tenho cabelo grande, que é uma característica dos caras que são mais desapegados da imagem, é deixar o cabelo crescer, deixar a barba crescer, deixar a roupa, não se vestir como a moda manda, o cara fica meio desleixado. Aparentemente, a sociedade vai julgar esse cara como louco, porque é mais prático, né, você julgar o cara como louco. Por exemplo, o cara que tá falando na praça de alimentação sozinho na varinha do Harry Potter, é um cara louco. Eu me identifiquei com a personalidade, um pouco da personalidade do Arthur Petri e do Arthur Fleck. Um pouquinho, 10%. Quando eu gravei um story sobre coringar, eu tava falando disso. É ter a habilidade de fazer o que você quiser na hora que você quiser. Porque existem ocasiões que a gente precisa ter coragem para fazer certas coisas e a gente não tem a coragem necessária para fazer certas coisas. E o verbo coringar te dá essa habilidade. Porque se você não liga, se você coringa, você não liga porque as pessoas estão pensando e só faz o que você tem vontade. E essa liberdade me deu uma sensação de conforto quando alguém esteja me olhando, esteja me julgando como se eu estivesse coringando. E eu posso usar isso ao meu favor. Tipo, para mim ficar confortável com as situações onde eu quero fazer uma coisa e eu acho que eu não sou capaz de fazer. Todas essas ocasiões que surgiu uma dúvida na questão de comportamento, até para ajudar alguém, para salvar alguém, para me impor, para falar minha opinião, alguma coisa do tipo. Essa habilidade é o coringar do bem, né? Ele serve para esse tipo de ocasião. E falar em voz alta também, impor a voz, isso é uma habilidade que é necessária para algumas pessoas. Saber sua própria opinião, ter uma própria opinião formada sobre as coisas, isso ajuda você pensar o que falar antes de falar e formar sua própria opinião. Isso ajuda você a dizer não quando você não quer fazer alguma coisa. Quando você não tem personalidade, alguém te pede um favor, você faz sem pensar duas vezes. Isso é só generosidade na maioria dos casos, mas não saber dizer não é um problema que muitas pessoas enfrentam. E coringar te dá essa habilidade de dizer não. É um assunto difícil de tratar assim, porque a maioria das pessoas nem pensam em dizer não, mas certas pessoas que não têm essa habilidade de dizer não se sentem acuadas quando alguém pede um favor abusivo. E pra mim sempre foi um problema não saber dizer não. E coringar certamente me dá essa habilidade, saber dizer não quando eu não quero fazer alguma coisa. E a mesma habilidade serve para quando eu quero fazer alguma coisa, eu falar sim pra mim mesmo. Sim, um sim em voz alta pra mim mesmo. E eu lembro quando eu gravei os stories, eu fiquei imaginando a reação das pessoas que poderiam pensar que realmente eu estava coringando, falando sobre coringar. Mas o Coringa não fala sobre coringar, ele apenas é o Coringa. Então eu estava olhando o sentimento de fora, analisando sem a emoção do Coringa, eu estava analisando de fora. Esse é uma pista para quem está ouvindo que o cara não está coringando na prática, está conversando sobre coringar. Acabei construindo um personagem em cima nos meus stories, eu acabei construindo um personagem em cima dessa análise, que é coringar, que é falar mentira, ou ser sincero com você mesmo. Pelo menos ter o controle de quando falar mentira e de quando ser sincero. A maioria das pessoas não tem a noção, nem conversa sobre isso. Quando eu falei sobre conversar sobre assuntos difíceis, isso vem muito do meu pai e da minha mãe não saber abordar certos assuntos difíceis. Eu senti a necessidade de falar, pelo menos sozinho, sobre assuntos difíceis. Eu me sinto mais preparado para quando for conversar sério com alguém, um assunto, por exemplo, que seja de crime ou que seja de
sei lá, ter uma criança, ou entrar na faculdade, viajar para fora, tipo de assunto que a gente não conversa todos os dias. Em vez de deixar, quando a gente perde alguém, por exemplo, tipo de assunto que a gente começa a chorar. Esse tipo de assunto que eu tô falando. Que senão você perde o controle das suas emoções. Esse tipo de assunto, que não é corriqueiro, quando a gente tem acesso a algo que é desconfortável, principalmente, a gente tende a perder o controle das emoções. E o Coringar do Bem te dá o controle dessas emoções quando você precisa delas. Eu acho que é um grande passo para a evolução da sua própria percepção da realidade, assim, quando você começa a ter controle das suas emoções. Você ri quando você quer rir, você chorar quando você quer chorar, você deixar, por exemplo, ser influenciado por certas emoções, por certos comportamentos, ou ignorar quando você não quer ser afetado. É tipo, quando a gente é criança, a gente ri no velório. Rir no velório é não ter controle das emoções. Eu não deveria rir agora. E acaba perdendo o controle e rindo. Eu acho que esse caminho para ter controle das emoções é poder não rir quando você não quer rir. Ou não chorar quando você não quer chorar. Não demonstrar fraqueza quando não é conveniente demonstrar fraqueza. Porque muitas pessoas gostam de testar as emoções uma das outras e forçar um tipo de... tentar forçar uma reação de fraqueza. Tentar pelo menos demonstrar isso. Eu já me deparei com várias pessoas tentando humilhar umas às outras. E quando não se tem uma personalidade forte para resistir a essa humilhação, a primeira reação é a emoção, é a demonstração de fraqueza, que é chorar, chamar a mãe ou ligar para uma autoridade. Isso se traduz basicamente para não ter personalidade forte o suficiente para reagir a essa provocação. E eu notei em mim várias vezes durante a minha vida essa fraqueza. Pelo menos um estado de neutralidade, que também não demonstra nenhuma força. Essa neutralidade, ela é ruim também, no fim das contas. Ou a fraqueza é ruim. Nesse caso, a neutralidade não é o equilíbrio das emoções. Na verdade, é a falta de coragem. A neutralidade se traduz como uma falta de coragem para reagir da maneira que você gostaria de reagir. Então, a neutralidade não é o equilíbrio. O equilíbrio seria você ter vontade de reagir e reagir com parcimônia ou com tranquilidade, mas não neutralidade. E voltando à reação de constrangimento, por exemplo, quando eu comecei no Instagram a tentar passar certos constrangimentos, aí eu entendi o que significa não ligar porque os outros estão pensando. Não seria forçar o constrangimento. A princípio eu comecei forçando o constrangimento, mas depois eu me senti mais à vontade para parar de forçar o constrangimento e agir naturalmente e ser eu mesmo. Automaticamente não soa tão constrangedor ser você mesmo. Porque só é constrangedor ser você mesmo quando você acha que os outros vão achar ruim ser você mesmo. Então, se você está sendo você mesmo e está confortável na sua própria pele, não existe constrangimento. É o que um ator faz em cena. Ele está atuando, por exemplo, Coringa, o ator que faz o Coringa. Eu nem sei o nome dele. Esqueci o nome. Ele não se sente constrangido entre uma cena e outra. Ele está atuando, é o trabalho dele. Então, no serviço, durante o trampo, ele não fica constrangido de ser o Coringa, de chorar, ou de ficar pelado e tal, de beijar um cara, porque é o trabalho do cara. Na vida real, as pessoas se sentem constrangidas de serem elas mesmas no dia a dia, por mais que a maioria das pessoas não admitem para si mesmo. Isso é uma verdade que tem que ser admitida, porque esse é o primeiro passo em direção a um despertar, sei lá. O primeiro passo é admitir que você se sente constrangido sendo você mesmo.
Mas isso, para você dar esse passo, isso precisa de mais confiança. Eu acho que a confiança seria o meio do caminho. Você ficar confiante para ser você mesmo. E depois você vai descobrir o que a confiança tem para te revelar. Na verdade, o despertar é só depois da confiança. E o despertar vem depois da confiança. Eu vou tentar descrever alguns passos. Depois que você fica confortável sendo você mesmo, você começa a não ligar para o que os outros pensam. Depois você começa a criar desculpas para justificar suas atitudes. E depois você dá uma volta no processo à toa para encontrar sua confiança. Aí sim você começa a despertar, porque seria ficar confortável na sua própria pele. Voltando ao filme, depois que a Arlequina entra na cela, pinta ele dá uma chapuletada. Não sei se você sabia que é uma chapuletada. Na cela, sem camisinha. Aí, tipo, ela entra na cela, ela convence os guardas de que vai entrar na cela e transa com ele dentro da cela. E depois vai pro tribunal. No outro dia, né, a advogada tá conversando com ele e ele entende o sinal e vai em direção ao tribunal e beija ela, do nada. Aí tipo assim, do nada o cara beija, tipo, dois beijos desnecessários. Ele beijou o cara sem contexto e beijou a advogada sem contexto. O cara é doido, normal. Mas aí ele, no meio da entrevista, ele canta pra Anéia. É tipo uma música que toca o coração, assim. Começa a cantar do nada, mas é sempre um nível muito alto de percepção musical. As vozes encaixadas, é óbvio que é editado, mas o filme tem um bom gosto musical, assim, uma sofisticação. As músicas são todas sem compasso. Sabe o que é uma música sem compasso? É quando parece que o músico, o tecladista, acompanha quem está cantando e não o contrário, fora do compasso. E para quem faz isso tem que dominar a arte de cantar. E tanto o músico quanto quem está cantando, os dois devem dominar a arte de tocar e cantar. Porque quando eu tô tocando em barzinho, o cara entra na hora errada. Acontece muito isso. Eu toco com as meninas de Nova Serrana e a primeira voz entra na hora errada, entra na hora que não deveria entrar. E eu sempre penso, se eu não dominasse o meu instrumento, ia virar uma porcaria o show, porque eu tenho que mudar o ritmo da música para entrar de acordo com quem tá cantando errado. E isso é uma arte. Saber se adequar ao compasso errado da voz do cantor é uma arte. E é engraçado, porque muitos cantores que se acham cantores não sabem cantar. Na verdade, eu não sei se o Arthur Fleck do filme é cantor, mas eu acho que a maior coringagem do filme foi transformar o Coringa num cantor. Eu nunca imaginei o Coringa como um cantor. E do nada o cara tá cantando, dançando e sapateando. Do nada. Do nada o cara tá cantando e é engraçado pra caralho. E aí, quando eles cantam assim, eles conseguem transcender tipo assim, eles se conectam com a plateia, comigo, pelo menos, com quem entende de arte, de uma maneira mais profunda. A música tem esse poder. Se o filme não tivesse a música, seria um filme sem graça. Mas a proposta do diretor era contrariar, incomodar os fãs. Eu me identifiquei com essa proposta. Incomodar os fãs é uma prática que eu concordo. Porque o fã não detém nada sobre a arte. O fã, ele observa a arte. O poder do fã
é zero em relação ao artista. E as pessoas não têm, as pessoas querem controlar a arte do artista. Isso por si só já é um erro. Por quê? Quando um fã tenta interagir com o artista, é sempre de baixo para cima. E o artista às vezes tenta se colocar no mesmo patamar do fã por respeito. Eu acho engraçado, porque a parte do fã, quando interfere no trabalho do artista, sempre estraga. É tipo quando o trabalho perde a essência. Porque o artista se rende à opinião do fã. E eu acho que o diretor quis ir direto contra a opinião do fã. Quis contrariar os fãs. Justamente porque o trabalho do fã é só absorver não é criticar, é só receber a arte, receber a música, receber o que for, a atuação. E o crítico critica. O crítico que não é fã, o crítico nunca é fã. O crítico que critica. O fã observa. E o artista produz. Essa é a sequência lógica. E durante a entrevista, a Arlequina quebra a vidraça lá, procurando... Na verdade, eu divaguei agora. Ela quebra a vidraça e rouba a TV. E é só isso. No tribunal, a audiência lotada de paparazzi lá. Eu acho que tem uma música da Lady Gaga que chama Paparazzi, sei lá. Eu achei engraçado anotar paparazzi. Porque Lady Gaga fez uma transição de carreira, né? Tipo, e eu tô fazendo uma transição de carreira. Eu não quero ser músico mais. Mas eu quero usar minha habilidade de músico pra ver o que tem, o que eu consigo agregar nessa nova. Por exemplo, na tradução, na legendagem e aqui no YouTube. O que eu consigo agregar como músico nessa nova abordagem da minha vida? No teatro, por exemplo. Eu consigo usar meus reflexos de músico, minha percepção musical de alguma maneira positiva, fazendo paródias ou pelo menos usando karaokê, sei lá, me constrangindo dessa maneira. Eu acho que eu consigo usar. Não vai ser desperdiçado. E o acusador fala que ele não tem doença, né? A defesa cria uma identidade paralela para se defender, falando que o Arthur Fleck não é o Coringa, para eles não entrar em conflito. É como se fosse uma dissociação de imagem, para tentar livrar o cara. Eles leem o diário dele e ele fica constrangido. Aí do nada ele começa a cantar no teatro. Do nada, tipo assim, eles começam a cantar num teatro com plateia. E eu me senti, tipo assim, eu entrei no teatro, aí, o que isso tem a ver comigo? O que eu consigo relacionar o teatro comigo? Acabei pensando que eu entrei e aí no teatro, então, agora eu tenho uma percepção diferente da atuação. Eu não só acho, tipo assim, o cara atuando um cara retardado, um cara bobo. Eu não me deixo levar pelas emoções que o filme tenta impor, porque eu sei que tem um diretor que está mandando o Joaquin Phoenix tirar a roupa, por exemplo. O diretor manda ele tirar e grava essa cena. Então ele fica distante da realidade. Eu não consigo sair da realidade que existe um câmera, que existe atuação, que existe ensaio. Quando eu ensaio no teatro, não consigo me desconectar da realidade. Na verdade, eu não consigo me conectar com o filme. E fico desconectado da realidade paralela do filme o tempo todo. Então, tipo, eu não consigo assistir filme mais. Por isso que eu parei de assistir filme. Aí eu tô só fazendo isso porque eu só assisti o filme, paguei R$32 no ingresso pra poder vir cá e falar essas merdas. Depois que ele canta, né, no teatro lá, ela atira nele. Aí na imaginação dele, ela decepcionou ele, porque ela mentiu pra ele que ela era louca.
que ela era louca não, que ela morava no bairro dele, e ela só se aproximou dele na fantasia dela para ela convencer ele de que ela era confiável. E as músicas do musical são uma ilustração do que o diretor quer passar, né? A intenção das músicas. E o cara não entende isso. Os caras, né, que vê. Tipo assim, é só uma música do nada. Pra mim não é só uma música, porque eu sou músico. É uma música que passa a intenção, que existe uma letra, que existe um significado, que o diretor escolheu a música. Por que será que o diretor escolheu essa música e não outra música? Tem um significado. E os caras que assistem normalmente não tem noção. Não param pra pensar, não pesquisam. Não nem traduzem a letra da música para ver o significado da letra. Quem escreveu, aí eu lembrei que eu sou compositor também. Mais um ponto para mim. Sou compositor e eu entendo a intenção que a música passa dos olhos do compositor. E a música conecta muito com a história. Se você ver o filme sem a música, sem o musical, é outro filme. Só por causa das músicas que dá sentido a cada parte da história separada. Então não tem como assistir o filme sem a música. Aí, pra mim, que não sou leigo de música, não sou leigo de teatro mais, não sou leigo nem de filme mais. Pra mim, essa escolha artística é genial, porque todos os fãs de Coringa se decepcionaram. Como eu não sou fã de Coringa, eu não me decepcionei. Eu olhei a arte de fora. E eu não fui com expectativas para ver Coringa. Eu não esperei que o Coringa matasse alguém, ou que o Coringa fosse o Coringa. Então, eu não tinha expectativas para ser frustrada. Como meu objetivo era gravar, era passar pelo processo e me divertir, chegar aqui e gravar, e eu fiz isso, o filme foi um degrau do processo. Tem gente que acha que o filme é o final. O filme tem que ser bom para mim ficar feliz, para mim dormir. Eu não fiquei feliz com o filme. Não ficaria feliz com a atuação do Joaquin Phoenix. Não ficaria feliz se existisse explosões no filme. Ou se o Batman aparecesse no filme. Pra mim, tanto faz. Então essa análise é bem mais fria. Eu consigo fazer um paralelo à realidade, porque se eu agir dessa maneira na vida real, vivendo as coisas e me divertindo, eu consigo aproveitar melhor cada oportunidade de ser feliz na vida real, no presente. E sem pensar que o presente tem que ser feliz. A gente só vive. Essa falta de expectativa, ou não categorizar o presente como algo que deveria estar sendo, já é uma maturidade para encarar o presente. O presente não tem que ser nada, ele só é. Quando você vai ver um filme sem a expectativa, você consegue abstrair do filme, absorver do filme o melhor que o filme tem. Se eu fosse assistir o filme achando que o filme é uma coisa e o filme é outra, eu me decepcionaria. Então, eu aprendi a ver filme depois que eu parei de ver filme. Então, agora faz sentido. Aí depois, na segunda parte do tribunal, a testemunha, que eu achei a atriz muito bonita, a testemunha, porque ela não era modelo, ela não segue os padrões de rosto e de corpo que normalmente eles usam, né? Uma pessoa para confrontar o Coringa, ou sei lá, para mexer com as emoções do Coringa. Para mim, não teve impacto, o impacto que deveria ter a atriz. É uma atriz que para mim foi desconhecida e eu gostei. No caso, me chamou a atenção por a pessoa ser uma pessoa normal e não querer chamar atenção já é o suficiente para chamar a minha atenção. É a falta de pretensão. E adivinha, o nome desse podcast é Despretend Show. A pretensão de arrumar uma atriz bonita, meiga e que se encaixa no padrão comercial já estraga o que seria o filme do Coringa. Como aconteceu no filme do Batman,
onde eles chamam a atriz lá de linda o tempo todo. Esqueci o nome dela. A todo momento eles ficam repetindo que ela é linda, 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 linda. E na verdade não é. Ela não se encaixa nos padrões da época. Realmente não se encaixa nos padrões da época como uma modelo. E aí, a testemunha 2 fala que a mãe dele não achava graça nas piadas dele. E ele fica triste, como se estivesse humilhando ele. E ele achava que pelo menos a mãe dele gostasse das piadas dele. Aí, no meio dessa confusão, ele se descola da realidade e cria outra realidade onde ele canta e mata o advogado de acusação e o juiz, com a cadeirada, inclusive. Eu me lembrei do Pablo Marçal na hora, com a cadeirada que o Coringa dá no cara. E mata o juiz com uma martelada. Talvez fazendo alusão ao Thor, não sei. Mas são elementos que não passam despercebidos. Voltando, depois de uma pausa. Ele atira nas câmeras, sei lá, ele tenta calar a mídia de alguma maneira, na imaginação dele. Aí ele dispensa a advogada, tipo, ele pede pro juiz que a advogada se retire do caso dele e ele vai assumir o caso. Tipo, o cara é louco, vai assumir um caso. Mas o juiz aceita, né? No filme tudo pode acontecer. Inclusive, vocês que não gostaram do filme, que foram frustrados, vocês não param pra pensar que o filme é ficção. E na vida real, o Coringa não poderia assumir o próprio caso. Imagina um cara louco assumir o próprio caso e se defender. Eu acho que não seria possível. Talvez nos Estados Unidos, eu não sei as leis lá, mas isso aconteceu, é a liberdade. Aí a Lady Gaga vai lá na cela e beija ele. Depois, e todo mundo, ele ganha mais fãs, né? Aí lá fora ele vira mais popular ainda. A galera da cadeia recebe ele com aplausos, né? Porque ele deu um show dispensando a advogada ao vivo. E aí volta pro tribunal, onde na verdade ele xinga os policiais. Depois que ele xinga os policiais, ele chega na cadeia e os policiais abusam dele. Aí ele, na verdade, eu não sei se é essa parte, se é essa sequência, mas foi o que eu notei, então foda-se. Na terceira parte do tribunal, ele se veste de Coringa, acho que agora que ele se veste de Coringa. E o anão aparece pra dar depoimento. Adivinha quem faz a voz do anão? É o Gigante Léo. Eu conheço o Gigante Léo, ele é um comediante. Não tem como você ouvir a voz do anão sem saber que é o Gigante Léo, porque é a voz do Gigante Léo. Você não se desconecta da realidade. É tipo uma voz muito característica, fazendo uma característica de vilão, fazendo um mocinho. Você não consegue ouvir essa voz sem separar a voz do personagem, porque a voz rouba muita atenção. E pra mim, ao mesmo tempo que foi uma ótima escolha de dublagem, soou estranho porque eu conheço o cara. Então, pra mim, eu fiquei incomodado com a voz. Mas é uma opinião bem particular, porque nem todo mundo conhece o Gigante Léo. Ele discursa, tipo assim, um discurso de liberdade, que agora ele já tá livre. Porque ele não fingiu que ele não é o Coringa, como a advogada queria que ele fingisse. Ele se vestiu de Coringa e fez o papel de Coringa na audiência. Ele fez um show na audiência, em vez de se esconder atrás do personagem Arthur Fleck. Na verdade, ele sempre foi o Coringa. Porque na palhaçaria, eu acho que a gente não se faz de palhaço, a gente não, tipo assim, não é outra pessoa quando o palhaço tá se fazendo de palhaço. A arte de ser palhaço não é se fingir de outra pessoa, na minha opinião. O Coringa não foi outra pessoa, é apenas uma camada da personalidade.
parte sarcástica da vida de todo mundo. Todo mundo tem a sua criança interior que sai de vez em quando. Só que quem deixa essa criança sair mais vezes, mais frequentemente, é julgado como se fosse um palhaço, como se fosse infantil, como se fosse vários adjetivos que as pessoas apontam o dedo para não admitir que também tem essa personalidade. E depois ele trata o anão, na verdade ele trata o anão antes, né, no filme 1, ele trata o anão como se fosse um dos meus, entende? Uma pessoa defeituosa que não tem defeitos, é um anão, normal. E é como eu trataria alguém. E o anão lembra dele como um amigo. Só que ele não reconhece quem matou as 5 pessoas. E eu me identifico com a parte que ele trata o anão como se fosse uma pessoa normal. Porque a maioria das pessoas não conseguem tratar uma pessoa que tem uma deficiência ou que tem uma disfunção como uma pessoa normal. E o Coringa tratou esse cara como uma pessoa normal. Na verdade, as pessoas que julgam o Coringa são piores do que ele. São as pessoas que não tratam uma pessoa que tem uma deficiência como uma pessoa normal. Então, o Coringa, no fim das contas, talvez ele seja tão louco quanto quem julga ele. E ele teve motivos para reagir da forma que ele reage. Então, a sociedade que tratava ele cruelmente também tem culpa para ele se tornar quem ele é. Não é um problema isolado. E existem vários potenciais coringas na sociedade que vão se tornar coringas por causa do tratamento que recebem. Então, no meu ponto de vista, o Coringa é uma vítima. Mas também ele é um criminoso. Porque o fato dele ser uma vítima não tira a culpa dos crimes. Mas aí ele se apaixona pela Lady Gaga e eles dizem que vão construir uma montanha. E essa fala, construir uma montanha, não faz sentido nenhum pro contexto do filme. Até eles cantarem a música, que é uma música gospel, que fala sobre construir morada. É como se fosse construir uma igreja sobre a pedra, que é construir a montanha. Uma montanha no morro. Eu entendi assim, pelo menos. Que é uma música gospel. Uma música gospel que abobados não entendem o significado das músicas gospel. Eu que sou músico e não sou cristão, mas eu entendo a mensagem da música. Então, eu captei a mensagem do diretor nessa música da montanha. Eles se casam na imaginação e no meio do casamento ele faz um show de sapateado. Outra forma do diretor mostrar a arte. Ele valorizou o sapateado. Existem, sei lá, eu não me lembro de um filme que eu vi que tenha sapateado. E o diretor apenas trouxe um show de sapateado do nada, sem justificativa, pregando outra peça nos fãs de Coringa. Do nada, Coringa sabe sapatear. Pra mim, não foi uma surpresa, porque eu tava preparado para receber o sapateado sem julgamento. Agora, os fãs de Coringa não conseguem receber o sapateado sem julgamento. Aí ele volta pra prisão, agora que o cara abusa dele no banheiro. E eu não vou me detalhar sobre isso. Aí, o cara que abusa dele no banheiro, que faz ele voltar definitivamente a ser o Coringa. É o gatilho que faltava. Ele foi abusado quando criança, a mãe dele não amava ele, tipo assim, abandonou ele, o pai dele abandonou ele. Aí ele tava se reabilitando, no meio do tribunal, entre uma sessão e outra, o cara abusa dele. Tipo, aí, esse é o gatilho que ele precisava para justificar a personalidade maléfica. Que é tipo quando alguém te maltrata e você vai lá e se vinga. O Coringa se vinga sendo ele, sendo mal, sendo perverso. E justificável ou não, o Coringa tá sendo Coringa.
Se eu fosse inocente o suficiente para acreditar que o Coringa não devesse reagir, ele deveria ser maduro para não reagir a um estupro, aí eu duvidaria da minha capacidade de entender um filme, né? E eu só entendo o filme porque eu não sou um abobado. É arrogante falar que eu não sou um abobado, só porque eu sou músico, só porque eu estou fazendo teatro, só porque eu sou compositor. Mas todas as partes do filme que diz respeito a alguma dessas artes, eu tenho propriedade para falar. E vocês, abobados, não têm propriedade para falar, porque vocês só ficam vendo TikTok, Instagram o dia inteiro, com a reserva de dopamina esgotada. Provavelmente a maioria de vocês nem treinam, então não sabem, sei lá, bobados mesmo, que não sabem julgar uma arte. Não é pela arte, é pelas as características específicas de cada aspecto do filme, e não só pela arte. Eu nem gosto de arte, eu gosto das artes separadas: música, atuação, teatro, composição, todos esses elementos eu domino, então eu tenho um mínimo de propriedade para falar. Aí depois que o júri declara ele culpado, porque ele confessa ter matado, na quarta parte do tribunal, ele confessa ter matado os 5 caras e a mãe dele. Aí o júri decreta que ele é culpado. Aí um cara ataca ele, explode uma bomba. Nessa hora que explode a bomba e ele foge. Uma bomba lá explode. Coincidentemente, depois que a bomba explode, uma pessoa não se machuca. Quem que é? O Coringa. É muita coincidência. É óbvio que é direção, é dedo da direção. Na prática, o Coringa também se feriria. Mas para a continuidade do filme, a única pessoa que não pode se ferir com a bomba plantada por um fã do Coringa é o Coringa. Não foi nem calculada, mas coincidências de filme. É por isso que o Superman voa. É por isso que Homem-Aranha é Homem-Aranha. Porque o diretor decidiu que ele é. E o diretor decidiu que a bomba não vai afetar o Coringa. Pronto. E tem uma parte do cabelo, por exemplo, que eu queria falar. O cabelo grande, deixar o cabelo crescer, ou pelo menos não se apegar à imagem, te dá uma liberdade. Porque quando você corta o cabelo de 15 em 15 dias, você está muito preocupado com a imagem que você quer passar. Assim como o Coringa e o Petri não cortam o cabelo, pelo menos não de 15 em 15 dias, é interessante analisar por que as pessoas se importam com a imagem ou querer passar uma imagem com o cabelo cortado. Eu acho interessante o fator cabelo no desapego material e a questão de estilo também. Quando você se desapega do cabelo, você não se importa muito com a roupa que você está vestindo. Acho que é por isso que uma pessoa hippie compra roupa usada ou... Não estou conseguindo me concentrar. É por isso que pessoas que se desapegam da imagem, normalmente se desapegam do dinheiro, se desapegam de bens materiais e viram uma pessoa, um mendigo. Sei lá, deixa o cabelo crescer. Isso tudo tá ligado à imagem que você acha que você tem que manter em relação à aparência, uma imagem que você tem que sustentar para provar que você tem respeito na sociedade. Eu consigo fazer um paralelo com o cabelo grande. Quando você fica desleixado, aí todo o seu ciclo, sei lá, o seu entorno diz muito sobre a sua personalidade quando você deixa o cabelo crescer. E é um pouco sobre personalidade também. Quando você deixa o cabelo crescer, mostra que você não se importa com os adjetivos que você vai ganhar só por ter o cabelo grande. Pra mim,
Eu passei por essa fase de receber apelidos por causa do cabelo grande. Um apelido que eu ganhei foi... Esqueci como é que chama, o William Arão do Flamengo. Só que o meu cabelo era crespo e grande. E aí as pessoas me chamavam de William Arão. E aí agora eu marrei o cabelo, as pessoas me chamam de Ibrahimovic. Ou de Davi Luiz. Aí as pessoas me chamam de... Deixa eu ver se dá pra gravar isso aqui. Pera aí. Aí quando você se desapega do cabelo, é um passo importante para não ligar realmente porque as pessoas pensam sobre o cabelo, se está curto, se está cortado, se tem franja. Muitas pessoas não conseguem se desapegar da própria imagem, por se importar demais com a própria imagem. E não é relação, não tem a ver com cuidar da própria imagem. Tem a ver com se importar com o que as pessoas acham da sua imagem. E eu acho que o cabelo é um elemento importante nessa descoberta. Depois que o Coringa foge lá do tribunal, depois que a explosão acontece, ele para no sinal, o carro dos fãs dele, que tem um carro, né, de fuga, preparado para fugir com ele. Isso não foi nem combinado. Imagina, você tem um fã que arma a sua fuga sem você pedir. Isso é loucura. O Coringa, na verdade, nem é louco. Ele é louco de entrar no carro de um desconhecido. É engraçado porque o cara entra no carro de um desconhecido, aí ele se dá conta que tá no carro de um desconhecido e sai do carro. A hora que o carro para no sinal. E sai correndo. Aí ele chega na escadaria, onde que ele dança lá, tem uma famosa cena que ele dança na escadaria lá, no primeiro filme. Ele volta pra escadaria e, coincidentemente, quem tá na escadaria? A Arlequina. Harley Quinns. Aí ele conversa com ela e ela se decepciona, né, com o depoimento dele, quando ele fala que ele não é o Coringa e não existe Coringa. Aí ela desfaz a fantasia que é apaixonada pelo Coringa. Quando ele confessa os crimes, que não foi o Coringa que cometeu os crimes, foi o Arthur Fleck. Aí ele sai do personagem e todo mundo abandona o tribunal nessa hora. Aí ele desmonta o personagem e ninguém mais gosta do Coringa, só os fãs fanáticos, né, que fogem com ele. Aí o autor, ele volta pra cadeia e o cara esfaqueia ele lá. Ela diz adeus pra ele. Eu acabei atropelando aqui. Mas ela se despede, a polícia chega, prende ele volta pra cadeia, ele é esfaqueado na cadeia por um cara louco lá, na cadeia só tem louco, é no hospício, na verdade, é um hospício cadeia. Tipo, eu esqueço o nome, tem um nome famoso desse hospício Arkham, sei lá, onde só tem cara louco. E depois que ele é esfaqueado, ele morre. Parece que a história do Coringa acaba aí. Tipo, ele morre. Mas agora com o multiverso, o diretor pode criar vários universos e pode contar várias histórias. E essa história é uma história fora do universo da DC. É uma história independente, com início, meio e fim. Tanto que o Coringa morre no final. Então, essa história não diz respeito ao universo que estava amarrado para ganhar dinheiro. Esse é um filme artístico, que tem música, que tem teatro, que tem composição, que tem dança, tem sapateado. É uma história totalmente independente da história original do Coringa. Por isso que os fãs não gostaram da história. E é por isso que eu gostei. E os finais, aqueles finais sem finais, por exemplo, uma sequência que nunca termina, que sempre termina no início do próximo filme. O final que termina com o início do próximo filme. Ou o filme começa, o filme termina sem final, para explicar o final no próximo filme. Esse tipo de abordagem é só pensando na parte comercial, para vender mais ingressos
para vender, para criar mais fãs, para prender na história como se fosse uma série. Na verdade, a Marvel é uma série de filmes. Uma série que não tem episódios, que tem vários filmes para justificar uma sequência. Os diretores descobriram essa nova forma de criar para ganhar mais dinheiro. É como se, para você entender a história, você tem que ver 40 filmes. Aí você já garante o ingresso, você já garante 40 ingressos de cada pessoa que é fã. Então, é fácil manipular a cabeça de um fã quando você constrói uma história com 40 filmes. E 40 filmes e mais umas 10 séries. E é engraçado, porque depois do primeiro arco narrativo, arco de, como é que fala lá? A primeira história da Marvel, eu me desconectei da história, porque eu percebi que, analisando a abordagem do diretor e analisando de fora, né, sem emoção, vendo os filmes sem tanta emoção, sem deixar me afetar tanto, eu consegui abstrair e não me envolver tanto com a história, e aí perdeu a graça. Porque a partir de agora eu comecei a criar e não apenas receber o conteúdo. Comecei a criar, pelo menos criticar. Só pelo fato de eu não me colocar como fã, eu já não consigo me imergir na história, sair da imersão. Isso já atrapalha a minha experiência como espectador. A partir do momento que você pesquisa, por exemplo, quanto que gasta o orçamento de um filme, por exemplo, e quanto tem de retorno, e não olha esses números com emoção também. São números na prática, são valores. Não são uma competição de qual filme gasta mais, qual filme lucra mais. Aí a arte do filme, a sétima arte, sei lá, a oitava arte, não sei qual é a expressão certa. Mas essa arte perde valor e a gente trata o filme como um trabalho. Atuação é um trabalho, direção é um trabalho, escrever o filme é um trabalho. Não é simplesmente arte, porque tem números, tem bilheteria, tem continuidade no trabalho, tem câmeras, tem trabalho de filmagem, tem edição. Vai muito além do trabalho do diretor, muito além do que o fã enxerga. O fã cego, né? O fã idiota, o fã abobado. Então, o fã que veste camisa de herói pra ver o filme, esse fã que eu tô falando. O fã que veste camisa escrito a uma frase de efeito do herói. O fã que compra um copinho escrito assim, Marvel. O fã que veste um tênis da Marvel. Esse fã que dá dinheiro ao mercado. Eu nunca dei um centavo além do ingresso pro mercado. Além dessa varinha do Harry Potter, eu nunca dei nada. Só a varinha. E é pra gravar. Então, eu tô tentando justificar que eu não sou uma bobada. E a gente termina mais um episódio dessa porcaria. Não vou me despedir, porque eu aprendi a me despedir. Você faz o que tem que fazer e pronto. Ponto final. O ponto final é simplesmente parar de fazer o que você estava fazendo. É porque eu não planejei realmente. Mas é o final feliz, por exemplo, da Disney. Sempre tem um início, meio e fim. Os filmes da Marvel não tem início, meio e fim. Às vezes tem 2 filmes dentro de um filme. São 2 histórias dentro de um filme. Nas séries acontece isso. Na série do Loki, por exemplo, que é uma série boa, não só porque é da Marvel é ruim. Eu não sou idiota a ponto de colocar todas as coisas no mesmo balaio. É claro que tem uma tendência muito grande de ser ruim, mas não é 100% dos casos. O que me afastou da experiência do filme foi o medo de
chegar aos 30 anos e me reconhecer como um cara que come besteira, veste camisa de anime e fica vendo vídeo no YouTube e fica vendo review de canal na internet e fica dando like e comentando, dando hate em quem não concorda com a minha opinião e fica levando a internet para a vida pessoal e levando em consideração o que alguém falou na internet e fica se afetando com esse tipo de comentário. Esse era meu medo, chegar nos 30 anos e viver a experiência do adolescente com 30 anos. Esse era o meu maior medo. Graças a Deus, eu não sou esse cara. E é isso. Acho que terminamos por hoje. Não entrevistei ninguém. Graças a Deus não comecei dessa maneira ridícula. E as pausas dramáticas que eu faço é só pra beber água. São pausas dramáticas, mas coincidentemente eu tô bebendo água. E assim como a garrafa chegou ao final da água, eu cheguei ao final de mais um Despretensioso Show.